O que estava ruim começou a melhorar e parece que voltou a piorar novamente. O que aconteceu? Será que a taxa de juros subindo aqui no Brasil vai influenciar o nosso mercado automotivo? Será que a gente vai ter uma nova bolha automotiva? O que está acontecendo? Bora pro vídeo! Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te peço por gentileza para acompanhar o vídeo até o final, porque é um conteúdo muito importante. E vocês estão no quadro Meu Carro Responde, onde eu procuro responder o pessoal através de vídeo. Eu recebi inúmeras mensagens nas redes sociais aqui do canal, se você quiser seguir, tá na tela aí, beleza? Sobre a alta da taxa de juros, que acabou subindo novamente após ter caído lentamente, né? O que isso impactaria? Como é que isso atingiria o mercado automotivo, a compra e venda de carros e o nosso mercado como um todo? Tem muita gente que estava se planejando para trocar de carro e agora com essa subida da taxa de juros não sabe mais o que fazer. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas antes da gente abordar o mercado automotivo propriamente dito, a gente tem que saber o que é esse negócio de Selic, de taxa básica de juros, por que ela era pequenininha, subiu a níveis galopantes, veio caindo devagar e do nada voltou a subir. Vamos lá! Vamos começar falando sobre a famosa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, mantida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o conhecido IPCA. A taxa Selic representa os juros básicos da economia brasileira. Os movimentos da Selic influenciam todas as taxas de juros praticadas no país, seja de um empréstimo básico, um financiamento, juros de cartão de crédito e tudo mais. E quem lida com isso é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central que cuida da questão de juros em nosso país, estabelecendo uma taxa mínima de juros. Porém, na prática, ela tende a ser maior no ano. A gente tem a taxa mínima de juros, que está estabelecida agora em 10,75% ao ano. Porém, meus amigos, na prática, essa taxa de juros de verdade é maior, praticada pelos bancos e financeiras. A gente tem ali a taxa básica mínima, não pode ser menor que aquilo, mas na prática, infelizmente, é maior. Mas afinal, por que essa taxa de juros subiu bastante nos últimos anos, hein? A grosso modo foi o seguinte, pessoal. Na crise econômica gerada pela pandemia, os preços começaram a subir, a inflação começou a subir bastante. Com isso também as pessoas ficaram desempregadas ou tiveram quedas salariais, sendo que o seu poder de compra desceu bastante. As pessoas precisavam de quê? De mais crédito para continuar comprando. E aí com isso tudo gerou-se uma bola de neve que muita gente acabou se endividando, acabou não conseguindo arcar com seus compromissos financeiros. E aí, para tentar frear a inflação e também o possível endividamento do caso da população, o Banco Central resolveu elevar a taxa básica de juros, porque isso desestimularia o consumo, porque os produtos ficaram mais caros, além da inflação, financiar qualquer coisa parcelado ficou mais difícil. E desestimulando o consumo, você consegue conter a alta da inflação e também, em consequência, o endividamento da população. E isso também prejudicaria, em longo prazo e médio prazo, até bancos também, entendeu? Porque eles estariam emprestando dinheiro e ninguém pagando, né? E o Banco Central também fez isso para conter a queda de dinheiro circulando no país, que poderia culminar no que aconteceu na Argentina. Por exemplo, ter que imprimir dinheiro para você conseguir artificialmente sanar esse problema da falta de capital rodando, se é que você entendeu. E a inflação subindo, meus amigos, é impulsionada também pela alta de preços, bem simples assim, por exemplo, como o aumento dos combustíveis. Os combustíveis aumentando, o dólar também acaba jogando a inflação para cima. E juntamente com isso, né, basta você aí imaginar, mesmo que você não tenha carro ou moto, outros serviços acabam ficando mais caros. O frete e delivery, algo que a nossa população hoje é muito dependente, o famoso delivery, que é prejudicado, como sim, toda a cadeia de abastecimento por causa da alta de combustíveis. Então a inflação também sobe por causa da alta de preços básicos, como combustível, por exemplo, né? Mas afinal, por que a nossa taxa básica de juros era pequena, começou a subir, aí depois chegou num patamar muito alto, e aí começou a cair lentamente?
e agora voltou a subir de novo. O que aconteceu? Antes da Selic disparar, a taxa básica de juros no Brasil era algo em torno de 2% ao ano, lá antes de 2021, mais ou menos. O primeiro aumento foi para 2,75%. Depois disso, a taxa subiu sem parar, acompanhada pelo processo que falei antes. Além da alta do dólar, endividamento da população e também a inflação começou a subir, somada à perda do poder de compra do povo. E a última alta de juros aconteceu em agosto de 2022, quando a taxa subiu de 13,5% para 13,75% ao ano. Pois é, olha só a diferença. Nós tínhamos uma Selic estável em mais de 5, 6 anos mais ou menos, até 2021 em 2%. Depois daí, por causa de tudo que te falei antes, crise econômica, pandemia, etc e tal, inflação, o dólar subiu muito mais, tudo começou a subir, essa taxa de juros, e foi até 13,75%. Mas de lá para cá, de agosto de 2022 para cá, a Selic tem sofrido cortes progressivos e lentos, pequenos, que chegou até 10,5%, mas agora, infelizmente, voltou a subir para 10,75%. E isso foi causado pela alta recente do dólar, a lentidão da recuperação da atividade econômica no Brasil, pressões no mercado de trabalho e as incertezas em torno da inflação. E isso tudo fez o Banco Central elevar a taxa de juros pela primeira vez em mais de 2 anos. Bem, eu acho que você conseguiu entender por que a taxa Selic era pequena e subiu bastante, por que a taxa de juros é muito importante para o nosso Brasil, né? Para frear a inflação e também para fomentar o consumo ou não. E agora vamos falar como que isso atinge diretamente o mercado de carros aqui no Brasil, de novos ou usados. Será que essa nova taxa de juros aí que subiu recentemente vai piorar o nosso mercado? O que deve acontecer? A Anfávia, que é a Associação de Fabricantes de Carros aqui no Brasil, que representa as montadoras instaladas aqui no país, alega que sim, a alta taxa de juros é o principal motivo pela queda da produção de carros e venda de carros aqui do Brasil também. E é evidente que um nível mais elevado de juros impede que a produção retorne a níveis satisfatórios. Retornou sim, melhorou bastante de 2021 para cá, mas se essa taxa continuar subindo ainda mais, pode prejudicar diretamente a produção de carros aqui no Brasil. Isso também juntamente com o dólar, né, pessoal? Por quê? Os carros que são fabricados aqui não têm componentes 100% feitos no Brasil. O carro acaba tendo componentes importados, que são precificados em dólar, que é a moeda internacional mais utilizada. Se o dólar sobe, preços de carros sobem, a produção é prejudicada e quem se lasca é o consumidor também. Fora que também você tem uma queda muito significativa no consumo desses carros, porque muitas pessoas só têm condição de comprar um carro financiado. E você subindo a taxa básica de juros, a taxa do financiamento na prática vai ser maior, prejudicando e afastando consumidores que queriam trocar de carro ou comprar o seu carro novo. Só para você ter uma ideia, pessoal, antes da pandemia, antes dessa crise que afetou não somente o Brasil e também outros países, né? Não pense que montadoras estão aí andando sobre ovos somente no Brasil, não. Na Alemanha, temos a Volkswagen que está em uma crise ferrenha. Estados Unidos também, gente. O mundo todo ainda está colhendo frutos da crise, né? E se tiver uma gestão complicada, a recuperação é pior. Mas vamos lá. Antes da pandemia, quando o consumidor comum, né, a maioria das pessoas que compravam um carro, o que acontecia? Você viu que a taxa de juros girava em torno ali de 2%, a taxa mínima, né? Antes da pandemia, o cara pegava 25% de um valor de um carro, por exemplo, dava de entrada e financiava o restante. Os outros 75% eram financiados. A parcela poderia caber no bolso e no final desse financiamento ele não ia pagar praticamente o dobro do veículo, e sim um pouco a mais do que ele custaria à vista. Então, era um negócio interessante, tanto que antes da pandemia, consumidores, pessoas físicas, compravam muito mais carro 0 km do que hoje, porque hoje, se não fossem as locadoras, frotas e pessoas jurídicas, as vendas de carro 0 km iriam despencar ainda mais. Se você for lá no relatório no site da Fenabrave de vendas diretas, né, você vai ver lá aquela fatia da pizza, né? Hoje está quase que meio a meio. Empresas, PJs e frotas e pessoas físicas, vendas no varejo, entendeu? Antes da pandemia, não. A maior fatia da pizza era para pessoas físicas, vendas no varejo.
E isso também é ligado diretamente à taxa de juros, que antigamente era muito mais favorável do que hoje, entendeu? Fora que essa crise toda tomou endividamento, quebra do poder de compra e queda também, como eu falei anteriormente, e a taxa de juros que subiu muito. Já hoje em dia, meus amigos, é o contrário. Quem tem condições ainda de comprar um carro e financiado, o que eles fazem? Acabam aportando cerca de 75% de entrada nesse carro e financiando o mínimo possível. Pois é. E não pense que o cara chega com dinheiro na mão, faz lá um Pix para a loja, para a concessionária e financia ali os 25% para baixo, não. Eles geralmente dão um carro de entrada, o seu carro usado. Hoje em dia a gente tem muita negociação com troca do que negociações de completar o dinheiro. Se chegar com o dinheiro ali, vai dar uma entrada, o carro de 100 mil. O cara vai lá e dá 80 mil reais de entrada e financia 20 mil, não. Ele vai dar o carrinho dele usado que vai abater essa entrada, no caso, e ele vai financiar o resto. Isso quando tem condição. Por quê? Para você financiar um bem hoje, para você pegar um empréstimo, existem muitas variáveis. Pode ser que o banco aprove a sua ficha de financiamento e não aprove a minha, por exemplo. Porque cada perfil exige uma análise minuciosa. Até aquela pontuação de adimplência e inadimplência do Serasa, né? Que é o famoso score, o score, não é mesmo? Então, hoje em dia, a minha taxa de juros pode ser diferente da sua. Os bancos estão muito rigorosos, porque, falei antes, o nível de inadimplência aumentou muito. Muitas pessoas endividadas. E não é devendo 100 reais ao banco, 30 reais, 200 não. A galera está muito endividada mesmo. A porcentagem da população endividada hoje está demais. Então, além da taxa de juros ter subido, a gente tem a dificuldade de você conseguir um crédito na praça. E isso gera consequências catastróficas para o nosso mercado. A queda de produção, a queda de vendas, isso eu estou falando de carro novo. E carro usado também fica encalhado. Mas a alta de juros, claro que não atinge somente a compra e venda de carros. Qualquer coisa que você quer comprar um telefone parcelado. Se você entrar nos juros do cartão, a taxa de juros também incide sobre qualquer tipo de juros. Uma geladeira, um telefone, um televisor, pois é, uma viagem, qualquer coisa, a taxa de juros vai afetar. E como o nosso nicho aqui é carros, com certeza isso vai afetar o nosso mercado de carros. E aquilo, né, gente? Porque girando em torno da taxa de juros, a gente vê uma inflação que voltou a subir, o preço de combustíveis voltou a subir, que pode ter impulsionado também a inflação ter uma alta, que ajudou o Copom do Banco Central a elevar a taxa de juros. Lembra do que falei anteriormente? Pois é uma coisa interligada na outra, meus amigos. E a gente tem também a falta de empregos de qualidade. Ah, Vinícius, mas o emprego subiu. Sim, o emprego subiu, mas o emprego de qualidade, o emprego que remunera bem o trabalhador, inclusive na formação que ele é dotado, não subiu, meus amigos. Eu conheço muita gente, pessoalmente falando também, né, que é formada em certos cargos que hoje trabalham fora da área, recebendo menos do que deveriam. Então, emprego de qualidade, que remunerem bem o trabalhador no mercado de trabalho, não está fácil. O que a gente encontra muito são empregos mais simples, né? Que pagam menos para o trabalhador, né? E aí volta aquela consequência, né? Menos consumo, menos vendas, menos produção, mais inflação e mais taxa de juros. E aí, será que tudo isso que falei pode causar uma nova bolha automotiva? Porque aquele lance da bolha estourar, eu estou ouvindo desde 2021 e a bolha não estourou, porque as coisas estavam começando a melhorar lentamente, né? Será que vai voltar a piorar ou foi uma alta momentânea? Bem, a gente sabe que a taxa de juros subindo 0,25, ela vai subir de 10,5, já subiu no caso para 10,75. 0,25 não é muita coisa na prática, não muda tanto assim. A taxa de juros também não estava baixa. Falei para você antes, você pode pesquisar na internet aí, que ela estava em torno de 2%. Né? 10,5% é totalmente bizarro e negativo. Subindo para 10,75 não é um apocalipse, não é toda essa desgraça também não, tá, pessoal? Porém, o medo é o seguinte: será que esse é o início de outra crise? Será que a taxa de juros vai começar a subir em níveis galopantes como subiu há 2 anos atrás? Será que realmente vai parar por aí? Pois é, esse é um medo da galera. Bem, eu não tenho bola de cristal, né? E eu espero que, sinceramente, que não, que essa taxa volte a baixar, né? Eu espero, sinceramente, que essa taxa de juros
abaixe e que pelo menos não suba mais. Por quê? Tirando o nosso âmbito automotivo aqui, caras, como eu falei, a taxa de juros atinge muita coisa. Muitos setores, prejudica principalmente aqueles menos abonados, aquele pessoal que não tem tantas condições e que precisam comprar alguma coisa e só tem como financiar. E aí realmente é complicado. E somado a tudo que falei, o dólar subiu pra caramba, está estacionado aí acima dos 5,40 mais ou menos. Isso é muito alto, pessoal. A gente não está mais em pandemia. A gente tem um combustível alto, a gasolina está caríssima. O diesel continua muito caro e o etanol acompanha essa proporção. Até o gás natural veicular hoje não é bom negócio como era antes da pandemia. Eu usava gás no carro, hoje em dia não compensa mais. Então, tudo isso daí somado, pode sim, se continuar subindo, instaurar uma nova crise no setor automotivo que estava saindo do sufoco, estava em alta no caso, né? Graças a empresas principalmente. Mas se começar a subir tudo, cara, até o financiamento para empresas piora e elas também vão comprar menos. E sim, pode acontecer uma nova crise e quem sabe uma bolha de verdade. Eu, repito, sinceramente espero que isso não aconteça mais. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer que sim, o nosso mercado está andando na corda bamba. Pois é muito triste, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal baseado em fatos. É um vídeo realista, tá, meus amigos? Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, e sim para mostrar a realidade. E não pense que eu estou feliz com essa situação não, né? Porque eu queria um mercado pleno, se recuperando e pessoas podendo consumir como antes. Eu queria muito que todos vocês que quisessem comprar um carrinho novo, que precisam de um carro, ou que gostam de carro, pudessem comprar um carro novo. Eu sei que infelizmente a maioria não pode e com muita dificuldade até mantém o que tem em casa, né? Comente aí o que você acha disso tudo. Você acha que a taxa de juros vai parar por aí ou você acha que vai subir mais ainda? Larga o aço nos comentários, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp, redes sociais, me siga no Instagram, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Caso não tenha feito ainda, confira os outros vídeos e te convido a conhecer meu canal de games antigos também. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço e que as coisas melhorem. Valeu!